Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Revolução Francesa. Vamos lá? Observem aí, um quadro representando a pirâmide social, o contexto social da França no século XVIII. De um lado a gente tem os privilegiados, que eram formados ali pelo clero e a nobreza, e do outro, os não privilegiados, que era o terceiro estado, a burguesia, o povo, são os culottes. Ali, a gente tem o clero, segundo estado, e a nobreza, primeiro estado. Então, a gente tem os três estados aí compostos. O antigo regime, a gente tem, como eu disse, o primeiro estado. Observem, que o primeiro estado representa essa faixa aí vermelha, que é quase imperceptível na imagem. O segundo estado, formado por essa linha laranja, e o terceiro estado, que seria o resto do círculo verde. Então, percebam a proporção, em relação ao número de população e a formação desses três estados. O antigo regime. Às vésperas da Revolução Francesa, a sociedade estava dividida nesses três estados. O primeiro estado formado pelo clero, a alta cúpula aí da Igreja Católica, o segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado formado pelo povo. Os trabalhadores sofriam com essa desigualdade social. A maioria das pessoas no primeiro e segundo estado acumulavam riquezas. Uma crise econômica aí no fim do século XVIII, ocasionado por safras agrícolas ruins, o aumento do preço dos alimentos, a população mais pobre passa fome, ocasionado aí também pela dívida, a dívida causada, pela França, pelos últimos anos de guerra aí. E aí a gente tem, essa conjuntura que forma aí o início da Revolução Francesa em 1789. A Revolução Francesa, ela se inicia no dia 17 de junho de 1789. Foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças aí no governo francês. A queda da Bastilha marca aí, a fase inicial da Revolução Francesa, também, de tão importante, marca, a passagem, da divisão da história, da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. As causas dessa revolução. A burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria no país, queria acabar com as barreiras que restringiam a liberdade de comércio internacional. Havia aí um desejo de adotar o liberalismo econômico. A burguesia exigia também a garantia dos seus direitos políticos, pois era a burguesia quem sustentava o Estado, posto que o clero e a nobreza, estavam livres de pagar impostos, não trabalhavam. E apesar de ser a classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada. Eles não tinham poder de decisão, nenhum prestígio político aí na sociedade francesa do século XVIII. A crítica situação econômica às vésperas da Revolução de 1789 exigia reformas, mas gerava uma crise política. Os Estados Gerais. Pressionados por essa situação, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, que era uma assembleia formada por esses três estamentos aí da sociedade francesa, primeiro, segundo e terceiro estado. O terceiro estado, que era mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estados, porque sempre o primeiro e o segundo estado se juntavam e apesar de ser imensamente maior, o terceiro estado era sempre vencido nas votações. No entanto, o primeiro e o segundo estado acabam recusando essa proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estado. E aí, dessa forma, reunidos lá no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro estado, que era composto aí pelo baixo clero, se separaram da Assembleia. Em seguida, declararam-se os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta uma Constituição. Reunidos aí na Assembleia Nacional Constituinte, tem início a um período chamado de Grande Medo. Durante esse período, foi declarada a abolição da servidão, dízimos e privilégios do clero e da nobreza. Foi
né, declarada aí, promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e, né, reconhece o direito à liberdade, igualdade perante a lei, segurança, propriedade e resistência à opressão. Fazendo um parênteses, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá do início da Revolução Francesa, ela é muito atual, né, e inspira, por exemplo, a Carta dos Direitos Humanos, né, que foi publicada pela ONU. A monarquia constitucional, que vai de 1789 a 1792. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios, né, da Revolução, de liberdade, da igualdade e da fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa, além do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provoca novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres, né, fugiram da França para outros países. A instabilidade na França era muito grande nesse período. Então, a gente tem aí alguns fatos que marcam aí essa fase da monarquia constitucional. A Constituição fica pronta, né, em setembro de 1791 e dentre os artigos a gente pode destacar: o governo foi transformado em uma monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, ilimitado pelo legislativo, né, que estava constituído pela Assembleia. Os deputados teriam mandato de 2 anos. Instituído aí o voto censitário, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Observem aí o caráter burguês da Revolução Francesa, né? A burguesia quem detinha aí a maior parte da riqueza. Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais, confirmaram-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos, ou seja, os bens da igreja, e manteve-se a escravidão nas colônias. Então, vamos lá. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. A Revolução Francesa foi um dos momentos mais marcantes no que se refere à mobilização popular. A defesa da igualdade e a luta contra os privilégios da nobreza francesa imortalizaram qual lema revolucionário? Letra A, paz, pão e terra. Letra B, liberdade, igualdade e fraternidade. Letra C, Deus, pátria e família. Letra D, abaixo a burguesia. Ou letra E, é proibido proibir. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E a resposta correta é a letra B, né? O ideal da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que são ideais, né? Inspirados lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos lá, mais uma questão. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade e considerava-se o estopim que iniciou esse conflito, né? Qual foi, né, esse estopim? Letra A, o regicídio de Luís XVI. Letra B, a tentativa de fuga de Luís XVI e Maria Antonieta. Letra C, a queda da Bastilha. Letra D, a invasão da França por tropas austríacas. Ou letra E, a convocação dos Estados Gerais? Vamos lá, pensando aí na resposta. Que é a letra C, né? A queda da Bastilha. Um marco aí no início da Revolução Francesa, que, como eu disse, de tão importante, também marca a passagem, né, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. É importante pontuar algumas coisas sobre a Revolução Francesa. Primeiro, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Ela é motivada pelos interesses da burguesia. A gente tinha uma classe, que era a classe burguesia, que já detinha muita riqueza, mas que, no entanto, estava fora de todas as tomadas de decisões, né? Estava fora do prestígio social da França do século XVIII, que era uma sociedade baseada, né, nos estamentos, né, já formados, e que favorecia muito o primeiro e o segundo estado, né? Com a cobrança de muitos impostos, ainda lá da fase medieval, né? Da fase feudal, aonde eram cobrados vários impostos no campo, né? A essa nobreza. A igreja, né? O clero. Quando a gente fala de clero do segundo estado, a gente fala da alta cúpula da Igreja Católica ali, que compunha
a sociedade francesa. Esses privilégios acabavam, né, se concentrando ali nesses dois estados, enquanto o terceiro estado, que era formado pela burguesia, uma classe abastada, que já emergia economicamente, e também, né, os sans-culottes, os camponeses, que estavam ali na mais absoluta miséria. A gente tem aquela passagem da história emblemática, né, quando o povo vai ali para frente do Palácio de Versalhes, que a Maria Antonieta, a rainha, pergunta assim, mas o que eles querem? Aí alguém diz, um servo, um criado, diz assim, eles querem pão. E ela diz, por que eles não comem? Não tem. Gente, então que comam brioche. Era a futilidade, né, do pensamento da coroa francesa. E a falta de preocupação com o povo, né, que estava ali na miséria. Esses fatos, né, acabaram ocasionando essa revolta coletiva, né, que leva lá à tomada da Bastilha, que era uma prisão onde eram armazenadas armas aí na sociedade francesa. E depois, né, da insatisfação lá da Assembleia Geral, eles acabam se reunindo, né, e não abrindo mão. A Revolução Francesa, né, ela tem alguns outros desdobramentos que nós vamos continuar estudando na próxima aula. Então, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!